Olá, que bom ter você com a gente para mais uma conversa. Hoje é 24 de outubro de 2025. Vamos juntos dar uma olhada bem de perto em algumas regras essenciais do nosso direito tributário direto da fonte, o Código Tributário Nacional, o famoso CTN. E o tema de hoje, olha, é fundamental. Como uma dívida com o fisco some, como ela é extinta. A gente vai focar nas formas mais, digamos, do dia a dia e também naquelas que geram mais dúvida. O pagamento, claro, a restituição para pegar de volta o que foi pago a mais e a tal da consignação em pagamento, que entra em campo quando tem briga na área. Tudo isso está lá nos artigos 156 a 169 do CTN. Nossa missão aqui é decifrar essas regras, entender como a gente se livra da obrigação fiscal e como faz para recuperar um dinheiro que foi pago sem dever. E esse tema ele não é só para advogado tributarista, não. É algo que impacta diretamente, né, o bolso, a gestão financeira de qualquer pessoa, qualquer empresa no Brasil. Entender como uma dívida tributária acaba ou como pedir de volta um valor é crucial para não ter surpresa desagradável, para evitar a dor de cabeça com o leão. Na prática, esses artigos definem o fim do ciclo da obrigação com o fisco. Ok, então vamos lá. Vamos começar a desenrolar isso. O ponto de partida é o artigo 156 do CTN. Ele é tipo um menu de como extinguir o crédito tributário. São 11 incisos, é bastante coisa. O primeiro, claro, mais óbvio, é o pagamento, tá lá no inciso I. Outro que a gente vai explorar bastante hoje é a consignação em pagamento, que está no inciso 8. Essa é aquela de depositar em juízo quando tem alguma discordância, né? Exato. Quando não se sabe a quem pagar, ou o fisco recusa, ou tem mais de um cobrando. Isso. E tem a restituição, que não está listada aí como forma de extinção, mas é uma consequência importante do pagamento indevido e está tratada lá nos artigos 165 a 169. Exatamente, ela decorre de um pagamento que não deveria ter sido feito ou foi feito a maior. E só para dar uma ideia geral do leque de opções que a lei oferece, o artigo 156 fala também de compensação, de transação, que é tipo um acordo, remissão, que é o perdão da dívida, Prescrição e decadência, que é a perda do direito pelo tempo. usar um depósito judicial que já foi feito, pagar antecipado e esperar a homologação do fisco. Tem também decisão administrativa ou judicial definitiva e até entregar um imóvel para quitar a dívida, a dação em pagamento. O leque é amplo, mostra que o pagamento, embora seja o mais comum, não é a única saída. Mas sabe, tem um detalhe ali no parágrafo único do 156 que é muito importante e às vezes a gente esquece. Qual? Mesmo depois que o crédito está extinto, por exemplo, pelo pagamento, o fisco ainda pode, dentro do prazo legal, claro, verificar se a constituição daquele crédito lá atrás foi feita corretamente, seguindo as regras. Ou seja, extinguir o crédito não é uma espécie de carimbo que valida tudo que veio antes, sabe? A origem da cobrança ainda pode ser questionada. Fica aí um ponto de atenção. Entendi. É bom ficar ligado nisso. Bom, então vamos mergulhar na seção específica do pagamento, que vai do artigo 157 até o 163. Logo no 157 tem uma regra que parece básica, mas não custa nada reforçar. Se você tomou uma multa, pagar essa multa não te livra de pagar o tributo principal, certo? Exatamente. Perfeito. A lógica é bem clara. São coisas distintas. O tributo, seja imposto, taxa, contribuição, ele decorre do fato gerador, daquilo que a lei diz que gera a obrigação de pagar. A multa, por outro lado, é uma penalidade. É uma punição por você ter descumprido alguma regra, como pagar fora do prazo ou entregar uma declaração errada. Naturezas jurídicas diferentes. Faz sentido. E o artigo 158 complementa isso. Ele diz que o pagamento de um crédito tributário não faz presumir que outros estejam pagos, mesmo que sejam do mesmo imposto, referentes a períodos diferentes, por exemplo. Ah, então cada pagamento tem que ter seu comprovante certinho. Exatamente. Na prática, isso significa guarde cada comprovante específico para cada dívida quitada. Parece óbvio, mas na correria do dia a dia é muito fácil se perder. Organização é chave aqui. Totalmente. E sobre o onde e o quando pagar? A lei dá uma diretriz? Sim, dá sim. O artigo 159 estabelece a regra geral.
O pagamento deve ser feito na repartição fiscal do domicílio do sujeito passivo, ou seja, do contribuinte. Mas atenção, isso vale se a lei específica do tributo não disser outra coisa. Muitas vezes a legislação do ICMS, do ISS, pode indicar um local diferente. E o prazo? O prazo, segundo o artigo 160, é o seguinte: se a lei do tributo não fixar uma data específica de vencimento, ele vence 30 dias depois que o contribuinte é notificado do lançamento daquele tributo. O fisco te avisa que você deve X, você tem 30 dias para pagar. E tem aquela possibilidade de desconto se pagar antes. Pode ter, sim. O parágrafo único do 160 menciona que a legislação específica pode conceder desconto por pagamento antecipado. É algo a verificar em cada caso, para cada tributo. Certo. E, bom, o que acontece se atrasar o pagamento? Quais são as consequências diretas? Aí, como se diz, a coisa pega. O artigo 161 é bem direto quanto a isso. Atrasou, incide obrigatoriamente juros de mora. A taxa padrão, se a lei do tributo não definir outra, é de 1% ao mês. E um ponto fundamental: esses juros são devidos independentemente de você ter culpa ou não no atraso. Não importa o motivo, atrasou, paga juros. Nossa, 1% ao mês e sem choro nem vela? Exato. E, além dos juros, claro, podem incidir as multas cabíveis pelo atraso e outras medidas de garantia que o fisco pode tomar para cobrar a dívida. Mas tem alguma exceção para esses juros? Tem uma exceção importante, sim, prevista no mesmo artigo 161. Se o contribuinte tiver uma dúvida fundamentada sobre a aplicação da legislação tributária e fizer uma consulta formal ao órgão competente, isso antes do prazo de vencimento do tributo, atenção, a cobrança dos juros fica suspensa enquanto essa consulta estiver pendente de resposta. Ah, que interessante. Isso protege quem age de boa fé, né? Exatamente. É um mecanismo para proteger o contribuinte diligente, que busca esclarecimento dentro do prazo. Ele não fica penalizado pela demora da administração em responder. Muito bom saber disso. E as formas de pagamento, como é que se paga na prática? É só dinheiro? O artigo 162 detalha as formas. A principal, claro, é em moeda corrente, dinheiro. Mas também pode ser pago com cheque ou vale postal. E a lei prevê que, em casos específicos, outros meios podem ser autorizados, como estampilha, papel selado ou até processo mecânico hoje em dia. Isso seria mais o pagamento eletrônico, né? Sim. Agora, tem um detalhe crucial sobre o cheque, que está no parágrafo 2º desse artigo. O pagamento com cheque só extingue o crédito tributário quando o cheque é efetivamente resgatado pelo banco. Ou seja, quando ele é compensado. Ah, então se o cheque voltar sem fundos? A dívida continua lá, como se o pagamento não tivesse ocorrido, e com todos os acréscimos pelo atraso, juros, multa. É um risco. Não dá para considerar quitado só por ter entregado o cheque, só depois da compensação. Uau, essa do cheque é um alerta importante. E me diz uma coisa, tem uma situação que parece que pode dar nó na cabeça. E se a pessoa tem várias dívidas com o mesmo governo, federal, estadual, municipal, e faz um pagamento, mas o valor não cobre tudo? Para onde vai esse dinheiro? Como o fisco decide o que está sendo pago? Ótima pergunta. Isso é resolvido pela regra da imputação em pagamento, que está detalhada no artigo 163. É uma regra fundamental para quem tem múltiplos débitos e precisa administrar isso. A lei estabelece uma ordem de prioridade bem específica que a autoridade fiscal tem que seguir para alocar aquele pagamento parcial. E qual é essa ordem? Bom, a lógica é a seguinte. Primeiro, a autoridade deve quitar os débitos que são por obrigação própria do contribuinte antes daqueles em que ele é apenas responsável por pagar por outra pessoa, sabe? Entendi. Dívida minha primeiro. Isso. Depois, tem uma ordem entre os tipos de tributo. Primeiro vão as contribuições de melhoria, depois as taxas e, por último, os impostos. É uma hierarquia. Contribuição de melhoria, taxas, impostos. Anotado. Dentro de cada um desses grupos, a prioridade é dada aos débitos que estão mais perto de prescrever, ou seja, os mais antigos, na ordem crescente dos prazos de prescrição. Ah, para evitar que o fisco perca o direito de cobrar, né? Exatamente. E se mesmo assim ainda houver empate, mesmo tipo de tributo, mesmo prazo de prescrição, aí o critério final é o valor. Quita-se primeiro os de maior montante em ordem decrescente.
Nossa, uma sequência bem lógica, mas complexa. Imagino que conhecer essa regra faz toda a diferença para quem está tentando organizar as contas com o fisco, né? Sem dúvida alguma. Ignorar essa ordem de imputação pode levar o contribuinte a achar que quitou um débito específico, talvez um que ele considerasse mais estratégico quitar, quando na verdade o fisco alocou aquele pagamento para outro débito, seguindo rigorosamente essa ordem do artigo 163. É essencial para uma gestão eficaz de passivos fiscais, principalmente em momentos de aperto financeiro, quando só dá para fazer pagamentos parciais. Falamos bastante sobre pagar, mas e quando a coisa complica? Quando surge uma disputa? O contribuinte quer pagar, mas acha que o valor está errado, ou o fisco se recusa a receber. Ou pior, como você mencionou antes, 2 municípios querendo cobrar o mesmo ISS sobre o mesmo serviço. O que fazer? Nesses casos de impasse, a lei oferece uma ferramenta importante: a consignação em pagamento, prevista lá no artigo 164. É um mecanismo que permite ao contribuinte ir à justiça e depositar o valor que ele entende que é o devido. Certo. E em que situações exatamente cabe essa consignação? O artigo 164 lista 3 hipóteses principais. A primeira é quando há recusa de recebimento por parte do fisco, ou quando o fisco condiciona o recebimento a alguma outra exigência, tipo pagar outro tributo junto, ou uma multa que o contribuinte discorda, ou cumprir uma obrigação acessória que ele acha indevida. A segunda hipótese é parecida, quando o fisco subordina o recebimento do tributo ao cumprimento de exigências administrativas que não têm base legal clara. E a terceira? A terceira é o caso clássico de bitributação ou conflito de competência, quando mais de uma entidade pública, 2 municípios, ou um estado e um município, exigem o mesmo tributo sobre o mesmíssimo fato gerador. Imagina a situação. O contribuinte não sabe para quem pagar. Nossa, que confusão. Pois é. Nesses casos, a consignação é a saída. O contribuinte deposita o valor em juízo e isso tem um efeito importante. Ele fica protegido dos efeitos da mora, ou seja, enquanto o juiz não decide quem tem razão ou para quem o dinheiro deve ir, não correm juros nem multas sobre aquele valor depositado. Ah, funciona como uma proteção, então. Exato. É uma rede de segurança. Aí o processo judicial vai discutir a questão. Se no final o juiz decidir que a consignação foi correta, julgar a ação procedente, o pagamento é considerado feito na data do depósito e o dinheiro é liberado para o ente público vencedor ou dividido se for o caso. Com isso, o crédito tributário é extinto. Lembra do artigo 156, inciso 8? É aqui que ele se concretiza. Lembro sim. Agora, se o juiz entender que o contribuinte estava errado, que o valor depositado era insuficiente ou a recusa do fisco era legítima, julgar a ação improcedente, aí o fisco vai poder cobrar a diferença com todos os acréscimos legais, juros, multas, desde a data original do vencimento. Mas a consignação permite que a discussão ocorra sem que a dívida, pelo menos sobre o valor depositado, fique aumentando exponencialmente. Entendi perfeitamente. É uma ferramenta para não ficar refém de uma situação de incerteza ou de uma exigência que parece injusta. Muito bom, agora vamos virar a chave. E a situação oposta? Quando o contribuinte paga, mas paga errado, paga a mais do que devia. Esse dinheiro está perdido. De forma alguma. Aí a gente entra na outra parte importante da nossa conversa de hoje. O pagamento indevido e o direito à restituição, que estão tratadas nos artigos 165 a 169 do CTN. O artigo 165 é a base de tudo. Ele garante ao sujeito passivo o direito de pedir de volta, total ou parcialmente, o tributo que foi pago indevidamente. E precisa ter reclamado na hora do pagamento? Tipo, feito um protesto? Não. Esse é um ponto importante do artigo 165. Independe de prévio protesto. Pagou errado, identificou depois, tem o direito de pedir a restituição. Não precisa ter avisado na hora que estava pagando sob protesto. Que bom. E quais são os motivos que a lei considera para justificar esse pedido de devolução? O artigo 165 elenca 3 grandes grupos de situações. O primeiro, e talvez o mais comum, é a cobrança ou pagamento espontâneo de tributo que era indevido mesmo, ou num valor maior do que o realmente devido por causa da natureza ou das circunstâncias do fato gerador.
ou da existência de isenção, por exemplo. Certo. O segundo grupo abrange erros mais, digamos, operacionais. Erro na identificação de quem devia pagar, o sujeito passivo, erro na determinação da alíquota aplicável, erro no cálculo do montante do débito ou até erro na conferência de algum documento relativo ao pagamento. Uhum. E o terceiro caso é quando ocorre reforma, anulação, revogação ou rescisão de uma decisão condenatória. Ou seja, uma decisão anterior, administrativa ou judicial, que mandava pagar foi revertida. Aquele pagamento passou a ser indevido por causa dessa nova decisão. Entendi as situações. Agora, ouvi dizer que tem uma regra bem específica para pedir restituição de impostos como ICMS e IPI, né? Aqueles que geralmente estão no preço final das coisas. Assim, você está falando do famoso e importantíssimo artigo 166 do CTN. Ele trata justamente dos tributos que, pela sua natureza, comportam a transferência do respectivo encargo financeiro. São os chamados tributos indiretos. Como funciona essa regra? A regra é a seguinte: nesses tributos indiretos, a restituição do valor pago a mais só pode ser feita a quem provar que assumiu aquele encargo financeiro, ou seja, quem efetivamente sentiu no bolso aquele pagamento extra. Então, a empresa que recolheu o imposto para o governo Só pode pedir de volta se ela conseguir demonstrar que ela absorveu aquele custo, que não repassou no preço para o cliente seguinte na cadeia, seja outra empresa ou o consumidor final. A prova de que não houve o repasse é crucial. E se ela repassou, o dinheiro fica para o governo? Não necessariamente. A outra possibilidade prevista no artigo 160 é, se a empresa repassou o encargo para um terceiro, o cliente, por exemplo, ela só pode pedir a restituição se estiver expressamente autorizada por esse terceiro a receber o valor. Uau! Então, vamos pegar um exemplo prático. Uma loja cobrou ICMS a mais num produto e recolheu para o Estado. Para ela pedir esse dinheiro de volta, ou ela prova que vendeu mais barato para compensar e ela mesma pagou esse extra, Exato, que o erro não aumentou o preço final para o consumidor, ou ela precisa que o consumidor que comprou aquele produto dê uma autorização para ela receber a restituição em nome dele. É isso. exatamente isso. A lógica por trás do artigo 166 é evitar um enriquecimento sem causa. O legislador não quer que a empresa receba o dinheiro de volta do fisco, sendo que ela já tinha se ressarcido ao cobrar a mais do cliente. A dificuldade de fazer essa prova ou de obter a autorização do terceiro, na prática acaba sendo um grande filtro. Imagino. É uma regra que parece justa, mas deve dar um trabalho enorme na prática, principalmente quando envolve muitos consumidores finais. Com certeza. É um dos pontos mais litigiosos e complexos da restituição tributária. Exige documentação robusta, às vezes perícia econômica. Mas a ideia central é essa: o dinheiro volta para quem efetivamente suportou o ônus financeiro do erro. Entendi. E quando a pessoa consegue a restituição, o que vem junto com o valor principal do tributo? Vem corrigido. Sim, o artigo 167 esclarece isso. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição na mesma proporção dos juros de mora e das penalidades pecuniárias que eventualmente tenham sido pagos junto com o principal. Ah, então se paguei o tributo indevido com multa e juros, recebo tudo de volta. Quase tudo. A exceção, diz o artigo 167, são as multas referentes a infrações de caráter formal, que não se devam confundir com a causa da restituição. Por exemplo, uma multa por atraso na entrega de uma declaração. Mesmo que essa declaração tenha levado ao pagamento indevido, essa multa formal pode não ser restituída. Mas a multa e os juros ligados diretamente ao pagamento do principal indevido, sim, esses vêm junto na devolução. E o valor a ser restituído, ele é corrigido monetariamente? Rende juros? Sim, o parágrafo único do artigo 167 diz que o valor a ser restituído será acrescido de juros não capitalizáveis, juros simples, calculados a partir da data do trânsito em julgado da decisão definitiva, judicial ou administrativa que tiver determinado a restituição. A correção monetária também é aplicada, geralmente desde a data do pagamento indevido, seguindo índices oficiais. Ótimo. E agora, a pergunta de ouro. Prazos. Existe um limite de tempo para pedir essa restituição? Não posso descobrir daqui a 20 anos que paguei algo errado e pedir de volta, imagino. Não mesmo.
Direito tributário e prazos andam de mãos dadas, e geralmente são curtos. O artigo 168 é o que define o prazo principal para pleitear a restituição. São 5 anos. 5 anos a partir de quando? Ah, aí está o detalhe crucial. O início da contagem desses 5 anos depende do motivo da restituição, conforme os incisos do artigo 168. Se a restituição é por pagamento indevido ou a maior, ou por erro no cálculo, na alíquota, etc., que são as hipóteses dos incisos I e II do artigo 165, o prazo de 5 anos começa a contar da data em que o crédito tributário foi extinto, ou seja, da data do pagamento indevido. Certo, 5 anos do pagamento. Isso. Agora, se a restituição é devida porque uma decisão administrativa ou judicial que antes mandava pagar foi revertida, a hipótese do inciso 3 do artigo 165, aí prazo de 5 anos começa a contar da data em que essa decisão, que anulou, reformou, revogou a cobrança, se tornou definitiva, ou seja, transitou em julgado. Entendi. São marcos diferentes para começar a contar o mesmo prazo de 5 anos. Exatamente. E perder esse prazo de 5 anos significa perder o direito de pedir o dinheiro de volta. É a chamada prescrição do direito de pleitear a restituição. E tem mais algum prazo importante nessa história de restituição? Tem sim, um prazo ainda mais curto e igualmente fatal. Imagine que o contribuinte fez o pedido de restituição na via administrativa, dentro dos 5 anos, mas o fisco negou o pedido. Certo. O contribuinte ainda pode ir à justiça para tentar anular essa decisão administrativa que negou a restituição. Mas atenção, o artigo 169 do CTN estabelece que o prazo para entrar com essa ação anulatória na justiça é de apenas 2 anos. Só 2 anos? A partir de quando? A partir da data em que o contribuinte foi notificado da decisão administrativa definitiva que negou a restituição. É um prazo bem curto para preparar e ajuizar uma ação judicial. Nossa, e se perder esses 2 anos? Aí já era. Prescreve o direito de discutir judicialmente aquela negativa administrativa. O direito à restituição na prática se perde. O parágrafo único do 169 ainda traz uma regra sobre interrupção da prescrição quando a ação é iniciada. Mas o ponto-chave são apenas 2 anos para agir judicialmente após a negativa administrativa. Caramba, são prazos que exigem muita atenção e agilidade do contribuinte, né? 5 anos para pedir, 2 anos para ir para a justiça se o pedido for negado. Precisamente. A diligência aqui é fundamental. Não basta só identificar o pagamento indevido. É preciso conhecer e respeitar esses prazos rigorosos para não ver o direito simplesmente desaparecer. Isso realmente levanta a importância de ter um controle fiscal muito bom e assessoria especializada quando necessário. Ufa! Foi uma verdadeira imersão nesses artigos 156 a 169 do CTN. Vamos tentar recapitular os pontos-chave. A gente viu como o pagamento é a forma mais comum de extinguir a dívida fiscal, mas com regras bem definidas sobre como, onde e quando pagar. Vimos as consequências do atraso, especialmente os juros de mora. E aquela complexa, mas importante regra da imputação em pagamento. A ordem que o fisco segue para alocar pagamentos parciais. Isso. Depois, exploramos a consignação em pagamento, que funciona como uma proteção para o contribuinte quando há disputa sobre a cobrança ou sobre para quem pagar. Um depósito judicial que segura a onda dos juros enquanto a questão é resolvida. Exatamente. E, por fim, mergulhamos no direito à restituição do que foi pago indevidamente. Vimos os motivos que justificam o pedido, aquela regra crucial do artigo 166 para tributos indiretos que diz que só pode pedir quem provou que levou o prejuízo ou tem a autorização de quem levou. O que está incluído na devolução principal, juros, multas proporcionais e, claro, os prazos fatais para não perder o direito. 5 anos para fazer o pedido administrativo e 2 anos para questionar na justiça uma eventual negativa. O que fica claro é a complexidade, mas também, de certa forma, a lógica interna dessas normas. É uma tentativa constante da legislação de equilibrar a necessidade de arrecadação do Estado, que é fundamental, com os direitos e garantias dos contribuintes. É verdade. O que é fascinante observar
é como a lei se preocupa em detalhar não só como cobrar, mas também como corrigir os erros, como devolver o que foi cobrado a mais. Mostra que o sistema reconhece suas próprias falhas e prevê mecanismos para lidar com elas, como a restituição e a própria consignação. Entender isso ajuda a ter uma visão mais estratégica e menos reativa da relação com o fisco. Com certeza. E para a gente fechar, queria deixar uma provocação no ar, algo para quem nos ouviu pensar um pouco mais. Considerando essas regras bem detalhadas que a gente discutiu, por exemplo, a ordem de imputação de pagamentos lá do artigo 163 e as condições super específicas para a restituição de tributos indiretos no artigo 166, como será que um contribuinte, uma empresa, poderia usar esse conhecimento não só para reagir, mas para agir antes? Interessante. Será que um controle interno mais rigoroso dos pagamentos, já pensando na ordem de imputação, ou uma documentação mais cuidadosa das operações, já antecipando uma possível necessidade de provar quem suportou o ônus num caso de restituição, será que essa gestão proativa poderia facilitar a vida, evitar problemas futuros, ou até mesmo preparar o caminho para reaver valores de forma mais eficiente? Fica aí a reflexão sobre como transformar esse conhecimento técnico em vantagem prática no dia a dia fiscal. Excelente ponto para reflexão. Bom, com essa ideia a gente encerra a nossa análise de hoje sobre a extinção do crédito tributário, com foco no pagamento, consignação e restituição, segundo o CTN. Muito obrigada pela companhia, esperamos que essa conversa tenha sido útil e esclarecedora. Até a próxima!